O currículo da influência Romani. Módulo 4. Mentalidade empreendedora para músicos. Este módulo foi desenvolvido por JA International Theatre para o currículo de formação do projeto Pulse Sound. Objetivos do módulo. O principal objetivo deste módulo é desenvolver uma mentalidade empresarial nos músicos, capacitando-os para navegar na paisagem complexa da indústria musical moderna. Isto envolve a compreensão da evolução histórica dos músicos como empresários e a adaptação ao atual complexo industrial artístico. Especificamente concebido para os músicos de comunidades tradicionalmente subrepresentadas, como os Romani, o módulo visa abordar e ultrapassar os desafios únicos que enfrentam para se integrarem na comunidade exclusiva do empreendedorismo musical. Utilizando estratégias psicológicas e paradigmas filosóficos, o módulo procura equipar os músicos com a resiliência psicológica e a motivação necessárias para construir carreiras bem-sucedidas e autossustentáveis. Os tópicos são: primeiro tópico, introdução à mentalidade empresarial na música. Vamos, neste módulo, estudar a evolução histórica dos músicos enquanto empresários e também perceber a dinâmica de deslocação do espetáculo ao vivo para o complexo industrial artístico moderno. Também serão estudados desafios enfrentados pelas comunidades subrepresentadas, através de análise dos obstáculos que se colocam aos músicos de comunidades tradicionalmente subrepresentadas e também desenvolver estratégias para superar a exclusividade no setor da música. Terceiro tópico são estratégias psicológicas para o sucesso. Como compreender e implementar a resiliência psicológica numa carreira musical e também desenvolver técnicas motivacionais para manter a criatividade e enfrentar desafios. Por fim, também vamos estudar casos e aplicações práticas, ou seja, examinar músicos de sucesso que incorporam mentalidades empreendedoras e aplicar os conceitos do módulo a cenários do mundo real na indústria musical. Resultados. Os resultados esperados para a aprendizagem são: perceber a influência de Alan Watts na descoberta da identidade, estudar e analisar os valores confucianos para a construção de comunidades e também desenvolver práticas lacanianas para uma criatividade sustentável. Teoria. Para iniciar a teoria, vamos explorar a mentalidade empresarial necessária para ter sucesso na indústria musical. Discutiremos as principais estratégias para alcançar o sucesso e prosperar no mercado competitivo. Para ter sucesso na indústria da música, é crucial compreender o complexo panorama das editoras discográficas, das publicações e dos espetáculos ao vivo. Deve-se também abraçar a mentalidade empresarial, pois ela é essencial para navegar neste ambiente dinâmico. Identificação de oportunidades é um tema muito importante. Os empresários do setor da música devem ter uma visão apurada para identificar oportunidades em áreas como a produção musical, a gestão de artistas e merchandising, ou seja, comércio. Isto exige uma atitude proativa e inovadora. Para isso, deve-se potenciar a criatividade e a inovação. A mentalidade empresarial na indústria da música potencia a criatividade e inovação. Ao promover um ambiente que incentiva ideias ousadas e a exploração artística, os empresários podem abrir novos caminhos para o sucesso. Mas o que é a mentalidade empresarial? A ideia de músicos como empresários é uma das mais antigas características que definem o artista musical desde o tempo dos baladeiros errantes que tinham de, nas suas viagens itinerantes, criar a sua própria base de público em cada local onde paravam. Tinham também que negociar termos de compensação que fossem no mínimo sustentáveis para manterem a sua qualidade de vida. E também criar atuações que fossem adaptadas ao local e à cultura em que se encontravam, onde estavam a passar. Para perceber ainda mais essa cultura e ambiente do músico empresário, vamos estudar alguns casos. No entanto, vamos usar a filosofia. O primeiro filósofo a analisarmos neste contexto é Alan Watts. Ao utilizar os princípios do taoísmo e do budismo e a sua visão diferenciada do eu e da identidade para definir com confiança quem é e o que gostaria de ser enquanto artista, Alan Watts foi um importante estudioso das teorias taoístas e budistas e foi um dos principais nomes da cultura ocidental a trazer a cultura oriental para seu estudo, para seu foco. Portanto, todo estudo e trabalho de Alan Watts tem um tema específico que é muito útil para o desenvolvimento de uma carreira
de um artista empresário. Este tema é: descobre-te a ti próprio e encontre assim o teu nicho, ou seja, o teu ambiente, o lugar em que você, como artista, sente-se mais confortável. O segundo filósofo a analisar agora será Confúcio. Utilizar os aforismos analéticos de Confúcio como guia para desenvolver um ritmo regular de atividade criativa que seja sustentável e proporcione um aumento constante da escala de produção. O tema principal de Confúcio que pode ser abordado para os artistas e empresários é conhecer-se a si próprio, assim como Alan Watts, perceber bem o nicho onde você está, mas acima de tudo, observação, análise e estudo, ou seja, ouça mais, fale menos. Escute mais a opinião dos outros, não no sentido de aceitar tudo o que dizem, mas no sentido de ouvir, no sentido de perceber, no sentido até de encontrar uma possibilidade de melhoria ou de uma melhor capacitação. Por fim, depois de pensar, conhecer a si próprio, ouvir mais, falar menos, considerar as suas ações. As suas ações serão fundamentais para o progresso da sua carreira. Terceiro filósofo a analisar será Platão. Para escolher os seus caminhos para um cenário de sucesso, para um caminho de sucesso, comece por compreender a caverna que habita. No caso, a indústria. Ou seja, observa bem e estude bem em que ambiente que você está, o seu nicho, mas mais do que isso, amplie essa percepção para entender que tipo de mercado o seu nicho está, em que tipo de indústria o seu nicho está, ou seja, a sua caverna. Analise a sua caverna, encontre detalhes e pormenores da tua caverna. Por isso o tema é: o que é que está por detrás do mito, do símbolo e das ideias? O que está aqui? Onde está? O que está atrás daquilo que ninguém percebeu, que nenhum outro artista percebeu? Isso necessita e exige um grande apuramento de estudo, de análise, de observação. Outro filósofo que vamos aqui estudar é Lacan. Para ele, a criação é um ato de desafio contra o status quo e a ideia é inculcar modos saudáveis de transgressão e de assunção de riscos para preparar a produção de conteúdos originais, mesmo perante um apoio plácido. O tema dele, neste caso, é muito simples: compreender o sistema, quebre. Ou seja, se retomarmos desde o primeiro filósofo até agora, os temas são observar a si mesmo, perceber o seu nicho, ouvir mais, falar menos, considerar as suas ações e perceber depois esse sistema, no caso a indústria, não é? A caverna de Platão, feito todo esse processo, quebre. Seja inovador, seja diferente, faça aquilo que ninguém fez. Por fim, chegamos no último filósofo, Alexandre o Grande, para músicos que procuram cimentar legados a longo prazo. Como é que se constrói um modo de produção sustentável e seguro? Como é que tu e a tua arte podem dar à humanidade um roteiro, mesmo quando já não estás vivo? Isso é legado. Deixar algo para a humanidade, deixar algo para o futuro, para as próximas gerações. Um grande artista não é só apenas um empresário. Chega um momento ele deixa algo, no caso a obra, a música, para a humanidade. Isso é legado. Portanto, de nada adianta fazer todo esse processo dos 4 primeiros filósofos só para desenvolver uma carreira de sucesso. O que fazer com essa carreira de sucesso? Para que serve essa carreira de sucesso? Um grande exemplo, podemos pensar em Alexandre o Grande, que pensou num legado, que propôs um legado, no caso de Alexandre, para a cultura grega da época. Portanto, os estudos de caso trabalham com a ideia da exploração. Novamente, para recapitular: tema 1, Alan Watts, encontrar o seu nicho. Tema 2, Confúcio, conhecer-se a si próprio, ouvir mais e falar menos, e para, enfim, considerar as suas ações. Tema 3, com Platão, são as aspirações. O que é que está por detrás do mito, do símbolo e das ideias? Tema 4, Lacan, compreender o sistema, rompa-o. Tema 5, de Alexandre o Grande, legado. Pense como tu e a tua arte podem dar à humanidade um roteiro, mesmo quando já não estiveres vivo. A prática. Exercício número 1 da prática. Crie o seu roteiro inspirado nos temas. Pense no momento em que a sua vida está agora.
Depois, faça uma comparação, pense no momento em que a sua vida já esteve, onde já esteve. Explore e visualize a trajetória da sua vida, refletindo sobre o momento presente e as experiências passadas significativas. Utilize temas para orientar a criação do seu roteiro pessoal. Temos aqui 9 propostas de temas. Refletir sobre o presente, considerar o passado, identificar temas, criar uma representação visual, mapear os movimentos significativos, refletir sobre as transformações, olhar para o futuro, finalize o seu roteiro e, por fim, refletir sobre o exercício. Exercício número 2 da prática. Pense em como pode ser utilizado o quadro para o ajudar a desenvolver o seu conhecimento sobre o módulo e assim completar a sua tarefa. O quadro que se refere a esse exercício é esse quadro como exemplo que nós temos na figura aqui do slide. Não é? A proposta é: utilize o processo de criação de um quadro de visão para melhorar e informar o desenvolvimento do seu módulo. Este exercício tem como objetivo representar visualmente os objetivos e aspirações que tem para o seu módulo, facilitando uma abordagem criativa e concentrada, ou seja, desenvolva um quadro, crie um quadro com as figuras, imagens, palavras, textos, versos, coisas que te inspirem e que signifique muito para si e para a sua carreira. Cultivar uma mentalidade empresarial é essencial para alcançar o sucesso na dinâmica e competitiva indústria musical. Ao abraçar a inovação, a resiliência e o pensamento estratégico, os indivíduos podem prosperar e causar um impacto duradouro. Obrigado pela vossa atenção.